Olá a todos, o meu nome é André Sousa, estou aqui com o Madison Melo. Vocês ainda não o conhecem, mas em breve vão poder ver o Madison Melo nos Confinados e Questionados especial filme Twitter, lá para fevereiro, mais ou menos. Mas pronto, muito obrigado, Madison, por ter aceitado o meu convite. E eu e o Madison vamos fazer aqui uma rubrica que é os perfis o perfil do frontrunner. E hoje vamos começar com Kristen Stewart e em breve depois vamos falar sobre Will Smith. Então o que é que aconteceu? Eu não conheço assim muito a carreira de Kristen Stewart e pedi ao Madison, olha, tu gostas muito dela, dá-me aí 4 filmes para ver dela, não sei se é Spencer, 3 mais Spencer, e vamos falar sobre eles. Então, os filmes que nós vamos discutir neste vídeo são Speak, O Silêncio de Melinda, Clouds of Sils Maria, Personal Shopper e Spencer, por fim Spencer. Então a gente vai começar por ordem e no fim eu vou dar o meu ranking de performance e filmes. Então, eu nunca tinha visto nenhum destes filmes, então estou muito entusiasmado por poder falar sobre eles. Fiquei bastante triste porque o Betson não me disse para ver Twilight. Achei que era desta que eu ia ver Twilight. Eu achei que esse já era obrigação de ter visto. Não, nunca vi, nunca vi. Tu gostas de Twilight? O meu adolescente assistiu Twilight, mas hoje em dia eu não posso dizer que eu gosto, porque eu não reveria nenhum desses filmes. Mas tu és daquela truque que diz que a Kristen Stewart está bem em Twilight e que as pessoas são injustas com ela? Não, injusta não. Eu acho que nem ela falaria isso, né, sobre o trabalho dela ali. Mas, não, tá bem. Tudo naquele filme é muito ruim e ela não foge à regra. Muito bem. Então vamos falar sobre Speak, o filme então de 2004, realizado por Jessica Sharzer e que nos traz aqui uma Kristen Stewart com 13, 14 anos. Sim. Então, Mais ou Speak menos. é este drama adolescente com uma vibe muito estranha. Esta é a história de uma rapariga que está ali num mistério, aconteceu-lhe qualquer coisa numa festa e já ninguém fala com ela. E o filme todo é tentar perceber o que é que lhe aconteceu e que ela tenha coragem para contar às pessoas o que é que aconteceu. E no meio acontece muita coisa. Eu senti que estava efetivamente a ver um filme de 2004. Tem todo um beat muito estranho com o Steve Zahn como professor de arte dela, que parece saído de um filme qualquer Disney Channel, que não pertence a ele. Ao fim e ao cabo, acho que o que segurou o filme, por acaso, foi o carisma da Kristen Stewart. Nós temos aqui uma Kristen Stewart que ainda não tem aqueles vícios, aquelas coisas que as pessoas lhe atribuem, como aquelas caras e caretas que ela faz. E eu fiquei bastante surpreendido pela performance dela, muito natural, muito genuína, eu senti a dor dela, mas o guião, o roteiro, no caso, nunca ajudou mesmo. Eu cheguei ao fim e eu fiquei, porque é que eu estou a ver este filme? Tudo se resolve demasiado rápido. Não fui muito fã desta obra, mas acho que a Kristen Stewart conseguiu segurar a minha atenção. E o filme também tem o Steve Zahn, que está bem, noutro filme à toa, mas está bem. E também tem a Elizabeth Perkins, que eu pessoalmente gosto bastante, e a fazer de mãe da Kristen Stewart. Madison, o que é que tu tens a dizer de Speak? Eu até falei sobre Speak como uma obra, é uma forma meio que definir quem era Kristen Stewart um pouco antes de Twilight, mais do que algumas outras, como, por exemplo, o Quarto do Pânico, que é uns 2 anos antes. Porque eu acho que ali, ela, enquanto atriz, concordo com você que ela está ainda um pouco longe de construir aqueles vícios que ela tem, mas mostra muito, eu acho, de quem ela viria a ser como atriz, porque ela tem uma coisa intrínseca a ela, de transformar tudo numa coisa meio íntima e levar para uma coisa menor, de uma certa forma. E, às vezes, quando um ator faz isso, ele pode se tornar muito insuficiente, assim, para o público e tudo mais. Ele pode estar tendo um risco. E eu acho que mesmo jovem, e lidando... Como ela lida com um segredo, então ela precisa... E né, o roteiro faz isso também. Então, tipo, ela precisa que o espectador que esteja ali fique intrigado para saber até o fim o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, a gente sabe meio o que está acontecendo. É isso que eu ia dizer, não é bem um segredo. Dá para perceber Exato. cedo o que é que aconteceu. Você sabe o que aconteceu, então, tipo assim,
tudo acaba residindo meio que, tipo, nela, no rosto dela, na forma como ela lida com algumas situações. Eu concordo com você. Eu não considero o Speak um grande filme, embora eu acho que a Kristen Stewart escolhe alguns projetos bem legais, mas eu acho que até talvez mais a personagem e a situação do que necessariamente o produto final em si sejam muito interessantes para ela, porque eu acho que nesse aspecto é isso que o filme funciona muito para mim, enquanto uma pessoa que gosta do trabalho dela. Eu consigo ver há quase 20 anos atrás aquela atriz se formando, tipo, fazendo escolhas que vão meio que perpetuar quem ela viria a ser depois, sendo que ela está ali numa fase onde, tipo, você como pessoa está tentando se descobrir, porque ela está muito jovem no filme. Então você tem que não só descobrir quem você é no dia a dia, como você como um profissional. Então eu acho que o Speaker ele funciona para mim como um bom recorte da Kristen Stewart naquele momento e no que ela viria a se tornar depois. É bastante interessante o que dizem, nem tinha pensado tanto por aí. Eu só queria fazer um comentário antes de avançarmos para o próximo, que é, ela neste filme tem 13 anos, mais ou menos, e ela tem que fazer umas coisas um bocado intensas, tem que gravar cenas um bocado intensas. Não é um bocado descuido pôr uma atriz da idade dela naquele tipo de cenas? Eu senti muito incómodo e não sei se hoje em dia isto, por exemplo, ia acontecer. Naquela mesma época, um pouco depois, uns 2 anos, a Dakota Fanning vai fazer um filme que ela tem umas cenas bem problemáticas e ela tem a mesma idade da Kristen Stewart e passa... E assim, honestamente, eu não sei como isso realmente afeta, porque a gente no cinema busca tanto realismo que para uma pessoa que está ali, né, no começo de se formar, enquanto situações que são completamente desconfortáveis, eu não sei como é que eles lidam com isso. Eu não sei, inclusive, como é dentro de um set mesmo, assim, como é que eles conversam com a pessoa, porque a gente sabe que, obviamente, aquilo é uma encenação. A gente não sabe o quanto aquele tipo de situação já foi explanado, né, para ela que isso ocorre ou não. E, honestamente, faz muito... Assim, pelo menos hoje em dia no cinema americano, né, no cinema de língua inglesa, pelo menos, eu acho também que algumas situações, se forem feitas, seriam de uma forma talvez diferente. Tipo, esse filme é bem sintomático da época dele, assim, de uma certa forma. Faz muito, eu nunca vi muitos comentários da Stuart sobre esse período da vida dela, porque ela basicamente nasceu já dentro fazendo filmes, assim. Então, eu não sei, assim, necessariamente como é que ela lida. Mas ela fez muitos papéis complicados, eu acho, que depois com traumas e tudo mais. Pode ser que não tenha sido tão pesado assim para ela. Então, agora saímos de uma Stewart com 13, 14 anos para uma Stewart com 23, 24 anos no filme de 2014, Clouds of Sils Maria, de Olivier Assayas, não sei como é que se diz o nome do senhor. Eu Este falo Olivier filme, Sainz. Assayas, este filme marca um recorde único na carreira de Kristen Stewart. Ela é a única pessoa americana a ter vencido o César Award. O César Award, para quem não sabe, é o Oscar francês, é o maior prémio de cinema francês. E isto sempre foi algo que eu tive na minha cabeça. E um dia vou ver este filme, um dia vou ver este filme. E nunca fui ver este filme. Acabei de ver um filme há umas horinhas, então ele está muito fresco na minha cabeça. E eu estou muito empolgado para poder falar sobre ele, porque então, Clouds of Sils Maria, eu vou ler a sinopse e o que é que eu penso logo? All About You. All About You é um dos meus filmes favoritos, é imediato o meu pensamento. Então, ir ver um filme pensando que tem algo a ver com All About You é uma experiência muito interessante, porque chega-se ao fim e percebe-se que, efetivamente, a única coisa que tem de All About You é só uma coisa ou outra. Eu estou sempre à espera que a personagem Kristen Stewart se revele em algo que ela nunca se chega a revelar. Então é muito interessante. Em Clouds of Sils Maria, Kristen Stewart contracena com Julia Binoche, que interpreta uma atriz que agora, passado 20 anos, vai fazer um papel numa peça em que ela antes tinha feito um personagem, agora vai fazer o personagem mais velho. E é a forma como o tempo mudou e como ela lida com essa cena. Tem muito texto interessante, o argumento disto. Enquanto o roteiro do outro filme era
duvidoso. Este roteiro é maravilhoso. Tem umas conversas, umas filosofias sobre arte, sobre cinema comercial. Eu estava a ver este filme e estava tipo, toda a gente agora que escreve tweets sobre tudo o que estamos a viver com o Spider-Man e tudo, devia ver este filme, porque tem uma conversa no café entre a Kristen Stewart e a Juliette Binoche, em que a Juliette Binoche está tipo a desvalorizar a Chloe Grace Moretz, também está neste filme, porque ela está num filme de super-heróis e vira-se a Kristen Stewart. Se fosse noutro sítio, tu já levavas isto a sério, já levavas a personagem dela a sério. Isso é muito interessante. Então nós temos esta relação entre as duas que é incrível. A química da Stewart e da Binoche é absurda. A Binoche está num nível altíssimo como atriz. Eu gosto pessoalmente dela. Não achei a ver nenhum dos filmes pelo qual ela foi nomeada ao Oscar, nada. Mas é uma atriz que eu tenho um carinho especial e que realmente aqui é uma mestre. Ela está no domínio da sua arte. Ela nota-se que há uma certa biografia na própria performance dela, porque ela está a passar pelas mesmas coisas, acredito eu. Então, muito, muito bom. E a Kristen Stewart, aqui, é a menos Kristen Stewart que eu vi nestes 4 filmes. Ela tem muito aquela cena meio awkward, meio weird, que ela apropria por cada personagem. Pode ser qualquer personagem. Ele torna-se awkward e weird porque ela é awkward e weird. Aqui eu senti que ela tentou algo diferente. Não, eu não a vejo como uma atriz com muito range, com muita versatilidade, e aqui eu realmente senti que estava a ver um personagem diferente. Eu fiquei muito cativado pela presença dela, e ela é sempre muito discreta, porque o show é da Julia Binoche, isso é muito bom. Ela não tenta berrar por cima, ela não tenta roubar o protagonismo, o show é da Binoche, e este filme é um filmaço, eu adorei. Aconselho a toda a gente que ainda não viu. A parceria entre a Stuart e o Olivier Assayas é muito interessante em termos de artísticos, então vale a pena procurar este filme. Eu acho que a parte mais, como você até comentou dos questionamentos que provavelmente a Binoche estava fazendo naquela época, e aí eu acho que tem dois aspectos que eu acho muito interessantes do Claudio Cismari, que é, naquele mesmo ano, a Juliette Binoche faz um blockbuster, porque ela faz Godzilla, né, e ela faz um papel assim, que dura 5 segundos, é completamente assim, um desperdício da própria atriz, mas ela está fazendo um blockbuster de Hollywood. E esse é o primeiro grande... Ela diz que o fez para se preparar para o filme. Ela, do que eu sei, ela fez para se preparar para o filme. Ah, eu não sabia, porque assim, nada... Se bem que muitos atores são desperdiçados para mim em Godzilla, mas tudo bem, agora justifica um pouco mais a participação dela. E aí funciona muito também porque a escalação da Kristen Stewart é basicamente o primeiro projeto dela, depois que termina Crepúsculo, que ganhou uma repercussão, né? Eu acho que Crepúsculo termina em 2011, 2012. Ela tinha filmes onde ela foi elogiada, como Welcome to the Rileys, o The Runaways e tal. Mas esse filme ele trouxe uma conversa muito grande porque foi após. Então, assim, o que seria a carreira de Kristen Stewart agora que ela não tem mais a franquia que a fez uma atriz imensamente popular? E aí, ela é colocada no filme, ela é uma assistente ali e tudo mais. E eu acho que quando você está assistindo, de cara, tem um aspecto que é tipo assim, você acha que ela vai ser uma... Eu imagino, né? Você acha que ela vai ser um personagem ok, que vai estar ali para ajudar a Juliette Binoche, mas que para mim, eu não esperava a dimensão que a relação dela vai ganhando com a Juliette Binoche, o posicionamento que ela vai tendo, e eu concordo com você que, tipo, os melhores momentos do filme são embates entre as duas. Inclusive, tem uma cena que elas estão numa montanha, que a Juliette Binoche saiu para andar e tudo mais, que eu acho a Kristen Stewart, assim, fabulosa naquela cena, porque ela precisa lidar com uma situação não muito legal, que ela precisa falar algumas coisas para ela, mas à medida que ela vai discutindo com a Juliette Binoche, ela vai percebendo que, tipo, tem algumas coisas que ela não vai conseguir mudar ali na forma como ela lida com o todo, e ela aprende também, assim, existe essa troca. Então, existe essa troca entre os personagens, que acaba sendo uma grande coisa importante, interessante para o espectador. E aí você vê uma atriz do tamanho de Juliette Binoche, que é, tipo, para mim, uma das maiores atrizes que a gente tem vivas, assim, de verdade. Inclusive, não assiste as indicações ao Oscar dela, porque não chegou nem perto do brilhantismo que ela é como atriz.
E Eu você vê vi a alguém Kristen fazer Stewart. esse comentário ontem, curiosamente, no Twitter. Eu vi alguém fazer esse comentário ontem. Mas, por exemplo, Não, ela as está muito bem no indicações. Blue. O Blue foi um dos filmes que eu Ah, vi recentemente com ela. Ela está muito bem nesse filme. maravilhosa, maravilhosa, de verdade. Mas é isso, então, tipo, eu acho que. E aí eu concordo com você, eu acredito que. E aí, de uma certa forma, eu acho que no Personal Shopper isso é um pouco mais delineado, mas a Kristen Stewart, ela é uma atriz que ela trabalha um tipo de personagem com ela, e aí tipo, é justamente isso pode acabar entrando num aspecto de range, mas assim, vários atores às vezes durante a sua vida acabam fazendo isso, que é tipo se aperfeiçoar em um arquétipo de uma certa forma. E eu acho que a Kristen Stewart trabalha essa coisa do interior muito bem. Só que ali ela tem uma hora aqui no filme que ela precisa quebrar isso, porque ela precisa falar. Ela precisa ser expansiva de uma certa forma, entre aspas. Não como, por exemplo, tem o filme do Walter Salles, o On the Road, né? Na estrada, onde ela faz uma personagem completamente diferente das coisas que eu acho que a Kristen Stewart normalmente faz. Mas talvez porque ela precisa fazer esse tipo de embate com a Binoche, essa quebra de ideias, é quando ela aparece e, ao mesmo tempo, é uma atuação pontual. Então, né, ela ganhou o César de atriz coadjuvante, merecidamente, eu acho. Não vi a concorrência, né? Mas ela por si só é. E eu acho que, no geral, essa vitória, inclusive quando o filme foi lançado, ela venceu os principais prêmios da crítica, se eu não estou enganado. Eu acho que foi uma das mais premiadas, tá? É do ano da Jessica Chastain, por Um Ano Mais Violento. E eu acho que isso ajudou muito a virar a chavinha de quem é, porque as pessoas começaram também a perceber quem ela era como atriz, o que é que ela entrega, qual o tipo de performance que ela vai dar, e ao mesmo tempo tinha uma novidade ali, era um pouco fresh. Então eu acho que esse filme ele é essencial assim para Kristen Stewart hoje estar cotada para ganhar um Oscar de melhor atriz, inclusive. Sem dúvida, eu concordo. Eu acho que sem Clouds ela provavelmente não teria. É o início de. O início, talvez, de levarem mais a sério, como tu dizes. Mas é isto, Uhum. como filme, é um filmão, a sério. Procurem este filme. Para quem gosta de arte, para quem gosta de cinema, para quem gosta de Julia Binoche, para quem gosta de atrizes, o filme fala muito sobre a discussão de cinema, sobre envelhecimento, sobre a male gaze e tudo. É muito interessante mesmo como obra. Saímos de um Açaías para outro Açaías com Personal Shop, que é um filme então de 2016, 2 aninhos depois, com Kristen Stewart novamente, Lars Heinhinger, que também entra no Clouds of Sils Maria, e outras pessoas. Não é muito importante. Personal Shopper foi, sem ser Spencer, obviamente, foi o primeiro filme desta visita aqui à carreira dela que eu fiz. E o que é que acontece em Personal Shopper? Os primeiros 40 minutos são muito bons, são muito intrigantes. Nós estamos a ver esta pessoa que está a lidar com a morte do seu irmão gêmeo, e o irmão era médium, e ela acredita que ele vai lhe dar um sinal, e tudo isso é muito interessante. E a gente fica intrigado, já todos nós lidamos com perda, já todos nós lidamos com essa esperança de que talvez essa pessoa possa nos dar algum sinal, não literalmente, porque eu não sou médium, mas né? E poder ver esse crescimento é muito interessante. Ao mesmo tempo que tem essa cena toda dela ser uma assistente de uma pessoa que faz compras para ela e tudo, porque é o título do filme, isso é preciso de ser integrado na história. E eu também achei essa parte fascinante. Eu gosto quando os filmes trazem profissões que eu nunca tinha ouvido falar, e isso é muito bom neste. Aí o filme passa e torna-se um mistério policial, que é resolvido às 3 pancadas. Aí perde toda aquela coisa que me estava a fascinar no filme. Eu acho que a partir do momento que ela começa a receber mensagens no telemóvel é quando o filme começa a cair de interesse para mim. E quando estava a acabar, eu já estava ok, já podias ter acabado há mais tempo, porque realmente havia algo muito interessante nessa ideia de uma irmã gêmea que espera o contacto do irmão e de repente vira um policial, vira qualquer coisa que não ficou bem junto para mim, não ficou sólido, pareceu que estava a ver vários filmes diferentes. A Kristen Stewart, como eu já tinha dito aqui, é
um melhor uso da sua persona weird, da sua persona awkward. Aquilo que tu falas de, eu digo weird e awkward, como se fosse meio negativo, e tu falas tipo de vivida, de uma atuação exterior, mas pronto. Aham. E é isso, e acho que aqui realmente faz sentido, até porque ela está a lidar com a dor do irmão e a gente relaciona-se com o personagem dela. Acho que é uma performance muito interessante. Ah, há uma coisa, tu disseste há bocado da range e versatilidade e que há atores que se formam em certas coisas. Eu normalmente não gosto muito disso. Eu gosto de um ator que se estica, que se. Quando eu sinto que alguém está muito confortável, eu não me fascina muito, sabes? Um ator para mim. Não vou dizer que as pessoas costumam dizer o ator é fazer aquilo que não é e por isso é que os atores para fazer um trans é atores quaisquer. Não é essa a minha cena do ator, mas que eu acho que deve haver algum desafio, alguma coisa. E quando eu vejo que alguém está muito confortável sempre na mesma pele, eu fico um bocado incomodado. Aqui a Kristen Stewart já me provou que ela não tem mais que uma pele, como eu vi em Clouds of Sils Maria. Personal Shopper é terreno mais familiar para ela, mas continua a ser uma boa performance, acho que um highlight da carreira dela e um filme que valeu a pena ver os primeiros 40 minutos. O resto depois podem desligar. Eu acho, é assim, então, o Personal Shopper eu lembro que eu assisti basicamente quando ele saiu, assim, foi uma coisa bem, e justamente porque eu tava no hype dela, ela foi muito elogiada mesmo por esse filme, e o filme também teve muitos lovers, né, por si só. Então eu assisti o filme e eu fiquei realmente assim, embasbacado com ela. Eu adorei o que ela fez ali. Eu não discordo de você que o que ela fez ali é um terreno conhecido da parte dela. Beleza. Mas, como você falou, né, é um filme que tem uma cena, basicamente, de trocas de SMS com um fantasma, basicamente, vamos supor, nesse aspecto. Eu sinto que, em uma realidade alternativa, Personal Shopper é um monólogo de teatro, onde a Kristen Stewart precisa entrar numa espiral super louca para poder lidar com aquela situação. Então, eu acho que a parte mais interessante para mim do filme é como aquele tipo de performance que talvez sim ela tenha um conhecimento mais apropriado, porque ela foi trabalhando isso durante a carreira dela, ela utiliza para ancorar um filme completo, assim. E eu acho que ela faz isso, ela é inteligente nesse aspecto de que, tipo, ela sabe que ela precisa ser o corpo do personal shopper, basicamente, porque o filme é ela. Então ela vai por um caminho conhecido e entrega uma coisa muito muito própria e muito interessante. Porque aí porque o filme também tem umas vibes meio desconfortáveis de alguns aspectos. Então eu acho que essas escolhas para ela acabam funcionando. Eu realmente assim não revi o filme, não discordo que o começo do filme é mais interessante do que o final, porque tem uma tem alguma coisa que instiga você no começo do filme, porque você está tendo uma premissa bastante diferente do que você está acostumado. E aí, à medida que o filme vai meio que abrindo as pontas e tudo mais, ele vai se diluindo e nem todas as escolhas são realmente corretas. Eu acho que parte por aí. Mas eu acho que a Kristen Stewart está não só trabalhando muito bem uma coisa que ela conhece, como ela consegue utilizar isso da melhor forma possível para favorecer um filme que nem sempre a favorece. Então, para mim, a questão com isso era muito essa vibe. E até o Spencer era, para mim, a melhor atuação, assim, protagonista dela. Porque eu acho que ela carregava muito bem, assim, tipo, o filme e tudo mais. Então, talvez quando eu rever Personal Shopper caia aí uma estrelinha e meia, mas até então eu tenho uma memória consideravelmente positiva sobre ele e ainda mais sobre a Kristen Stewart dentro dele, inclusive. Mas é mais ou menos assim como eu me sinto com relação ao filme e a performance. Sim. Hudson, queres tomar as rédeas e começar aqui a falar de Spencer? Eu já comecei muitas vezes, agora vais tu, falas de Spencer e depois eu venho-te contrariar logo a seguir. Tudo bem, Para tudo ser bem. equilibrado. Bom, e aí a gente tem o Spencer, que é um filme do Pablo Larraín, que é um diretor chileno, que já tinha feito, né, um filme meio que nesses moldes com o Jack, com a Natalie Portman, sobre a primeira-dama americana. E o Spencer é sobre um final de semana
da Lady Di, né, da princesa Diana, na casa de campo da família real, onde ela vai passar por algumas situações nada interessantes, digamos assim. E o filme acaba sendo esse, para mim, no caso, junto com o que a Kristen Stewart faz ali, uma experiência meio que claustrofóbica, uma forma sufocante de lidar com aquilo. E eu acho que o Pablo Larraín falou uma coisa que eu acho bem interessante, que é um filme que tem a persona da Lady Di, obviamente, né, ela tá ali, a situação que ela tá colocando, mas é um filme sobre, acima de tudo, poderia ser um filme sobre uma mulher numa situação sobre você ter que lidar com a imagem que você faz de si mesmo, com o que você quer que as pessoas tipo realmente absorvam de você, e ele acaba em alguns momentos se transformando num filme de terror. Então, eu acho que a melhor coisa do Spencer e da Kristen Stewart nele é como eles trabalham, na minha opinião, de uma forma quase simbiótica. Porque na primeira cena dela, tomando uma sopa, que é uma cena que, inclusive, eu acho que meio que viralizou na internet, é, eu crio dois aspectos para mim. O primeiro realmente eu não vou buscar qualquer tipo de realismo no filme para mim, porque ele literalmente não é algo convencional. E segundo, a Kristen Stewart está utilizando os maneirismos que ela tem como atriz para conversar com os maneirismos que a Lady Di tinha, e as duas estão fazendo uma performance, porque ela está fazendo uma performance, a personagem, digamos, naquele ambiente. E aí, a sequência do filme, para mim, né, a sequência dos outros atos e de todas as outras escolhas, todas as cenas, são sempre, para mim, revelatórias, porque até então, a Kristen Stewart nunca tinha feito algo daquele. Acho que ela nunca tinha se libertado ou tido a chance de se colocar nesse tipo de precipício para mim, enquanto ela como atriz. E aí você tem cenas tão próximas, como, por exemplo, ela conversando com os filhos, que buscam uma coisa tão mais íntima, como você tem ela indo para aquela casa antiga, e aí ela parece literalmente um pesadelo que ela vive ali, e aí tem uns recortes e tudo mais, e aí ela tá bem maior, ela tá bem mais expansiva, de uma certa forma. Então, é como se você tivesse preso dentro de uma mente, para mim, de uma pessoa que está em uma situação extremamente problemática, e aí você tem o Larraín, obviamente, tem muito estilo, digamos assim. A trilha sonora é perfeita, eu acho que a forma como ele trata como um sonho, que na verdade é um pesadelo, o filme, eu acho, esteticamente. E a Kristen Stewart, ela tem essa construção daquela personagem, da Diana, como alguém que é absurdamente frágil, mas que está lidando com coisas que não são nem um pouco agradáveis, assim, na verdade. Então, eu fiquei muito surpreso, porque eu fui ver o filme, ela estava, assim, sendo uma pessoa elogiada e tudo mais, mas a minha experiência, inclusive, acho que deve ter quase 2 meses que eu vi o filme, foi no cinema, eu fiquei realmente de boca aberta, porque existem sequências da Kristen Stewart que, sim, dentro do nosso imaginário, que a gente tem com todos os atores quando a gente vai para o cinema, a gente sempre sabe mais ou menos o que esperar de um ator, e onde isso pode ajudar ou não a gente a nos surpreender com ele. E para mim, toda a carreira da Kristen Stewart parecia que foi construída para chegar no Spencer e ela conseguir trabalhar tudo aquilo que ela aprendeu, todas as coisas que poderiam ser repetitivas, mas agora ela colocou para funcionar e ela foi pressionada a levar para um outro aspecto. Então, a minha experiência com o Spencer realmente, eu sou bem fã, como você pode ter percebido, e sou muito fã da Kristen Stewart nele mesmo. Eu acho uma atuação inteligente, com aspectos teatrais que me fascinam, porque eu adoro quando um ator não tem medo de ser grande no palco. Eita, no palco, no cinema. Que é uma coisa que, né, como a gente busca muito ver isso, o realismo e tal, às vezes acaba se transformando em outro aspecto. E era isso normalmente que eu estava acostumado com a Kristen Stewart. Então, quando ela vai para um outro registro, realmente me fascina bastante. Então, eu nunca vi Jack do Larraín, então eu ia sem muita expectativa, sabia que o filme
estava a ser bastante elogiado, sabia que as pessoas estavam a gostar muito, sabia que Kristen Stewart, na cabeça de várias pessoas, é frontrunner, não é, mas isso é outra conversa. Então, eu vou começar aqui a minha análise no filme porque eu acho que tecnicamente o filme é impecável. Eu não sou muito fã do score do Greenwood, eu sou muito fã do Greenwood. The Power of the Dog acho que é incrível. The Ruby Blood, Phantom Thread, Phantom Friends. Thread é incrível. Aqui eu não acho que. Acho que faz um desserviço à história, então não me cativou. Claire Maton é alguém que eu sou muito fã. Para quem não sabe, Claire Maton é diretora de fotografia. E o trabalho dela aqui também é perfeito. Então, a mise-en-scène deste filme, tudo o que envolve o filme, tecnicamente, é muito bom. O problema é que eu acho o filme vazio. Eu acho que é um filme que não tem assim nada de muito novo para me dizer sobre a situação. Não, eu chego ao fim e fico tipo, ok, mas para que é que eu tive aqui 2 horas a ver isto? E acho que o ritmo do filme é muito vagaroso, acho meio. A certa altura eu já estava só a olhar para ele. O que vale é que quando eu olhava para ele eu via algo bonito, isso que tu falas da estética do sonho, que é um pesadelo, e eu senti que havia ali um propósito artístico a acontecer. Há cinema ali, há uma ideia, há um propósito, mas para mim fica muito aquém do que eu esperava ver naquele filme. E a Kristen Stewart, como eu digo, é meio repetitivo, mas ela tem essa energia meio awkward, meio weird, que eu não sinto que tenha sido bem usado neste filme. Eu não sinto que ela tenha. Eu entendo tudo o que tu queres dizer e tudo o que tu valorizaste e amaste nessa performance foi o que eu menos me consegui relacionar. E o cinema é isso, o cinema é essa subjetividade, não há certo nem errado. Tão simples quanto isso. E é discutir as nossas perspectivas. Então, realmente, a Kristen Stewart não me convenceu muito no filme. Eu acho que o argumento do filme é muito coisa. Agora, há uma cena que tu fala, a cena dela com os filhos, eu acho que é onde ela se encontra como performer. Acho que é na cena em que ela tem que nos passar a ligação que a Lady Di tinha com os filhos, que nós conseguimos perceber onde está. Eu acho que se houvesse um pouco mais de foco nessa maternidade da parte dela, por exemplo, cenas dela com o príncipe são, para mim, o homem que faz o príncipe é um homem, não é um ator, é qualquer pessoa. E isso não ajuda. A cena dela com a Sally Hawkins, a última cena dela com a Sally Hawkins, eu não entendo o que faz ali no filme. Mas eu acho que a Sally Hawkins está muito bem. Para mim, a Sally Hawkins é a melhor performance do filme. É uma atriz que eu gosto bastante e ela tem uma sensibilidade que combina com o filme. Mesmo a personagem dela, mesmo com as cenas em que ela tem que estar, para mim, não, há coisas que eu entendo, não entendo o fim, não entendo a cena final dela. E é isso então. Spencer é um filme que eu consigo entender, consigo admirar, mas ao fim e ao cabo eu olho para aquilo e sinto que é vazio. Ah, então, assiste o Jack, depois você me fala também, porque eu acho que é uma experiência muito interessante. Eu não revi Jack desde então, mas, e também quando eu assisti o Spencer eu fiquei realmente bastante arrebatado. Eu acho que Jack é um filme melhor do que o Spencer, mas eu acho que os dois têm, como você falou aí, por exemplo, até da questão do vazio, eles dois, até pelas personas que eles trabalham, por serem duas mulheres meio que trágicas do século XXI e tal, século XX, eles têm um aspecto artificial mesmo. Eu acho que ele é um artificial até quase que bem proposital, na forma como eles lidam com isso, na forma como aquelas duas personagens, tanto a Jack O quanto a Lady Di, são apresentadas ao mundo, porque foram pessoas que, para o olho público, foram tão excessivamente faladas e tudo mais, mas a gente literalmente só conhece a persona que foi apresentada para a gente. Então, eu acho que o filme meio que vai nesse... Os dois filmes vão meio que nesse viés. Mas eu acho que eu já vi uns 5 filmes do Larraín, gosto muito dele. E ele disse que ia fazer mais um para fechar a trilogia. O pessoal falando que ia ser Eva Peron. Eu acho que seria ótimo, inclusive, para ele fazer de verdade. Mas assiste o Jack, porque eu acho que
talvez você pode gostar, ou talvez você pode perceber que, tipo, não rola assim pra você de verdade. Mas eles têm para mim, eles têm uma ligação muito grande do que eu acho que eu gosto quando eu tô vendo um filme. E eu fiquei muito frustrado, inclusive, com o Awards Run do Jack em 2016, que eu esperava mais. E aparentemente também vou ficar frustrado com o Spencer. Mas eu espero que nesse tenha uma resolução um pouco melhor, né? Até o Oscar. Mas é uma experiência, de uma certa forma. É. Spencer está fora de make-up, né? Da shortlist de make-up, o que não abona nada a favor do filme e que me surpreendeu. Só. Gostava que a Claire Maton conseguisse uma nomeação em fotografia e gostava que o Greenwood não fosse indicado por, por Eu acho Spencer. que ainda consegue umas 3 ou 4 indicações, sim. Mas a força do filme é Eu já show. acho isso muito aí ambicioso. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que isso está? Eu acho que o É, máximo que ela consegue é o Greenwood e a Kristen Stewart. São duas. Qual é a não, terceira e a quarta? eu acho que figurino ela tem bastante chance de acontecer, como aconteceu com o Jack em 2016. Mas não entrou E no Critics' Choice, por exemplo. mas tudo bem, assim, pode ser Jackie que ganhou mude. figurino no Critics' Choice. Jackie ganhou figurino no Não, Critics' Choice e nem entrou agora, Spencer. e não Então, entrou agora. Mas eu acho que o filme pode, porque a cara do Brent de figurinistas é porque ele não é nem de época, eu acho ainda, né? Porque a gente tá falando dos anos 90 e tal. Mas ele não tem um contender que talvez ajude, que prejudique ele, como tem para outros. Assim. Eu acho que é uma chance, como eu falei, pode chegar até 3 ou 4. Mas provavelmente sim, vai ser 1 ou 2, talvez 3, tudo mais. Mas muito bem. vamos ver o BAFTA. É o BAFTA. Não sei se o BAFTA vai gostar muito deste filme, não. O BAFTA é presidido pelo Príncipe da Inglaterra. Então não sei É, se isso vai acontecer. sim. Se ele vai gostar muito deste filme. Já Mas pensou, pronto. só porque minha mãe não gostei da minha mãe nesse filme. Ah, a Emma Corrin foi, inclusive, esnobada, né, pelo BAFTA da televisão. É verdade. E, É verdade. então vamos ver. Muito bem. Então, só para terminar, vou fazer aqui rapidamente o meu ranking de performance e de atriz e de filme, que é basicamente a mesma coisa. Então, temos Speak em quarto lugar, temos Spencer em terceiro, Personal Shopper em segundo, Clouds of Sils Maria em primeiro. Eu trocava Spencer para quarto em performance e Speak para terceiro, porque acho que gosto mais do que ela faz em Speak do que em Spencer. No geral, eu gostei desta experiência. Não são todos os filmes maravilhosos. Acho que Clouds of Steel Maria é mesmo o filme que eu vos digo para irem atrás. Muito obrigado, Madison, por ter juntado a mim nesta conversa. Foi mesmo muito bom poder partilhar aqui perspectivas contigo e ouvir um fã de Kristen Stewart. O meu Uhum. canal está cheio de pessoas que adoram Kristen Stewart. Venham aqui, soltem-se aqui nos comentários, venham apoiar o Madison. Por favor. E nós em breve vamos gravar sobre Will Smith. Também é alguém que eu ainda não vi em muitos dos filmes. Vamos falar das 3 nomeações, duas, mais uma possível que será King Richard, e Concussion. Então, se querem se atualizar com esses filmes, vejam-nos. Não se esqueçam de ver outros vídeos, nós estamos com muita coisa sobre Oscars. Não percam, o canal está sempre a bombar. Então já sabem, Vejam filmes. vejam séries, divirtam-se.